Maxitex número 10 trará a aventura Oklahoma. Isso foi anunciado pela Mitos em uma live. Vocês acharam uma boa ideia? Isso deu um burburinho nos grupos de WhatsApp e eu quero comentar sobre isso com vocês. Em live de 1º de agosto, o Igor da Mitos ele anunciou que a aventura Oklahoma vai ser republicada no nosso Maxitex número 10. Muito bem, essa proposta causou um certo burburinho na internet, que a característica dessa coleção são as aventuras inéditas e uma republicação, ainda que Oklahoma faça parte da coleção Maxi italiana, mas a republicação quebraria esse propósito da Maxi aqui no Brasil. A Maxitex aqui no Brasil ela foi iniciada, motivada pela semestralidade da coleção Maxi lá na Itália, em 2019. Então aqui essa coleção era publicada como Tex anual e sendo semestral, o título não poderia ser publicado 2 vezes ao ano. Então, a Mitos resolveu adotar o título Maxitex para albergar este número no Brasil excedente da semestralidade surgida na Itália. Vamos contextualizar então. Oklahoma foi publicado na Itália em dezembro de 1991 e era uma edição especial, com o roteiro escrito pelo Giancarlo Berardi, o criador de Ken Parker e Julia, e também desenhada pelo gênio Guglielmo Letteri. Então era uma edição especial e que acabou depois originando uma coleção que chamou-se Maxitex. Maxi, justamente por ser aventuras parrudas, com muitas páginas. A Oklahoma gira em torno aí de 330 páginas. Essa aventura ela é baseada num evento histórico, que foi a ocupação populacional de Oklahoma, hoje um estado dos Estados Unidos, em 1892, evento chamado Oklahoma Land Rush, corrida para Oklahoma. Como o ano é 1892, há um pequeno anacronismo ali com a idade dos 45 anos que o Tex estabilizou nas suas aventuras. Pois em 1892 o Tex deveria ter aí seus 55, 57 anos. Né? E na aventura ele aparece com o seu sempre estabilizado 45 anos. Bom, desde o lançamento lá na Itália, essa aventura foi trazida ao Brasil em 3 oportunidades até então. A primeira delas foi trazida pela editora Globo, que na época publicava Tex aqui. Ela trouxe para a edição comemorativa de número 300 do mensal. Isso foi em outubro de 1994. Depois disso, a própria Mitos trouxe essa aventura para o Tex Ouro número 35, em março de 2008, ou seja, 14 anos depois da primeira publicação brasileira. Depois disso, passado 11 anos, em novembro de 2019, a Salvat trouxe essa aventura, agora colorizada em formato americano, para o Tex Gold, fascículo número 41, sendo então a última republicação desta aventura aqui no Brasil.
Bom, e agora a Mitos se propõe trazer para o número 10 do Maxitex e, lógico, no formato Bonelli e em papel offset. Motivado por este anúncio da Mitos, fiz uma enquete perguntando ao inscrito, perguntando a vocês, o que vocês acharam desta ideia de republicar no número 10 e se vocês comprariam. Muito bem, essa enquete ela teve uma ótima aceitação aqui no canal, com 164 votos, o que é bastante expressivo como um post aqui do canal, essa participação. E havia então duas possibilidades para o sim, eu desejo essa republicação, e duas possibilidades para o não, eu não desejo essa republicação no Maxitex número 10. Né? Então, o sim estava dividido em sim, eu não tenho essa aventura, justamente focando os novos leitores de Tex, e também a opção eu compro tudo de Tex, para os aficionados como eu, que vai adquirir isso de qualquer jeito. E na opção negativa, ficava dividido entre os não quero republicação mais, não desejo mais republicação, e aqueles que não querem, na número 10, mas que aceitariam ela numa republicação de toda a coleção. O resultado somado desta enquete resultou em 46% disseram sim, eu vou adquirir a Maxitex 10 com a republicação de Oklahoma. E os que disseram que não desejam essa republicação no Maxitex 10 foram de 54%. Vamos entender as motivações através dos comentários deixados nessa enquete. Os que disseram sim, 34% destes 46%, eles se referem ao fato de não possuir a aventura, ou seja, 34% são os novos leitores, talvez nem tão novos, mas que não têm essa aventura em suas coleções. Os outros que confirmaram o sim nos comentários deixaram claro que vão adquirir para não deixar furo na coleção, mas que preferiam que ela não fosse publicada na número 10. Então, dos que disseram que vão adquirir, há um percentual que não está satisfeito com a ideia. Vão comprar por conta de não deixar furo na coleção. Já os que comunicaram que não querem essa republicação na número 10 foram invariavelmente justificados com a argumentação de que há uma quebra de propósito da coleção. Ou seja, Maxitex tem que ter somente aventuras inéditas. E disso muitas questões surgiram, algumas bastante interessantes. Muitos procuraram deixar claro que eles comprariam esta edição se ela fosse republicada em uma edição especial, tal qual a Mitos fez recentemente com a republicação das aventuras do Mephisto e do Yama, numa edição bem tratada, cartonada, muito bonita. Então, muitos que comentaram falaram isso, que querem essa republicação do Oklahoma em uma edição especial, alheia à coleção Maxitex. Um ponto muito relevante apresentado por um dos inscritos, eu só não vou citá-lo porque eu não falei com ele previamente para citar o nome dele aqui, mas que está nos comentários da enquete, é só vocês conferirem, é a pergunta inquietante do que será da edição inédita italiana que viria para esse Tex número 10 e que, por ter a republicação de Oklahoma nela, vai acabar sendo atrasada, né, sendo jogada para frente.
que vai acontecer com essa aventura? Nós vamos ficar sempre com uma aventura atrasada, jogada para frente, postergada? Como que vai ficar essa situação? Como que a Mitos vai resolver isso? Eu espero que a decisão editorial não seja trazer para uma edição especial essa inédita. É preferível o contrário, né? Que se traga para uma edição especial Oklahoma e deixe a inédita no Maxi número 10. É a minha opinião. Eu acredito que muitos concordarão comigo nesse sentido. Mas se postergá-la sempre, nós estaremos com uma edição, com uma aventura defasada nesse sentido, né? E o outro ponto muito importante é que 39% daqueles que comentaram o não para essa ideia editorial é que eles preferem que esta edição seja republicada numa sequência original total da coleção Maxi Barra anual. Exatamente sobre isto, eu já havia feito outra enquete aqui no canal, perguntando justamente se era do interesse do inscrito que a Maxitex barra Tex anual fosse republicada no Brasil na sua sequência original italiana, ou seja, como Maxitex. E neste caso, obviamente, a Oklahoma seria o número 1. Muito bem, esta enquete teve uma grande participação dos nossos inscritos também, que participaram com 143 votos. Na oportunidade, havia sido dado 3 opções. A opção de quero a republicação tal qual a sequência brasileira, como Tex anual, já que a Maxitex no Brasil foi republicada totalmente em formato italiano e offset, vamos lembrar. E a outra opção era que desejava a sequência italiana, englobando anual e maxi apenas no título maxi e assim republicado aqui no Brasil. E aí havia ainda uma terceira opção de que não quero republicação. O resultado foi 56% para a republicação na sequência italiana, tudo englobado em Maxitex. 29% dos inscritos desejaram a republicação na sequência brasileira, como Tex anual, e 15% não desejam republicação de forma alguma. A justificativa para uma empreitada editorial dessa, né, que tem lá seus riscos, né, para Mitos republicar toda a sequência Maxitex aqui no Brasil, tem um risco editorial, né, do leitor poder não comprá-la. Mas há um apelo interessante, né? Esta edição, assim como a Gigante, que está sendo republicada agora, ela tem um forte atrativo ao público consumidor de Tex. Não há reclamações sobre essa coleção, todos gostam muito desses títulos. Ela teve muitos números publicados em formatinho e papel jornal, o que torna atrativo trazê-la em formato Bonelli e papel offset. Então, é algo plausível de se pensar. Contudo, fica a critério da editora. Nós temos que entender que decisões editoriais são coisas complicadas, porque o leitor, nós, que damos muito valor para a nossa opinião, acabamos não tendo unidade. Os argumentos são fortes, mas são pontuais. Não há volume para que faça com que a editora se encoraje para trazer tais títulos ou tais formatos. Os canais que comentam as publicações de gibis, especialmente este canal que fala só de Tex, tem essa finalidade de dar suporte para a editora ver o gosto do público. E aqui no Colecionismo Tex nós temos uma concentração de admiradores do personagem, e as resultantes das nossas enquetes, dos comentários dos nossos vídeos, devem sim ser um alerta para a editora. Eu
pessoalmente vou adquirir essa edição se ela sair no Maxitex número 10. Mas engrosso a fila daqueles que falam que fazem isso porque adquirem tudo de Tex. Também para não deixar furo na coleção, uma coisa está interligada com outra, mas eu preferia, o meu desejo era ter a republicação do Maxitex original italiano na sequência italiana com as capas italianas aqui no Brasil. Isso porque nós precisamos organizar as coleções brasileiras. Eu já fiquei bastante frustrado com o coligir as edições de Tex Willer, porque agora nós ficamos totalmente desparcerados da coleção italiana. Logo, a coleção italiana de Tex Willer chega ao número 100, vai ter ali alguma coisa especial, muito provavelmente colorida, e essa edição acaba ficando perdida aqui no nosso sistema brasileiro de produção da coleção, com uma aventura colorida ou diferenciada num caderno, ou quiçá vindo exclusiva, né, única aqui para o Brasil. Mas enfim, a numeração da coleção já foi para o espaço, e isso se deveu não só por uma decisão editorial livre da editora, mas pressionado pelas vendas, porque o novo leitor não quer edição continuada, ele quer tudo coligido, e aí nós perdemos em identidade da coleção aqui no Brasil. É para recuperar essa identidade que eu engrosso as filas daqueles que desejam Oklahoma como número 1 da republicação sequencial original desta coleção aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Eu gostaria que você reforçasse a sua nos comentários aqui embaixo. Diga para mim e diga para Mitos, que provavelmente vai assistir este vídeo, o que você quer, leitor do Tex, colecionador do Tex. Você que coleciona, que se dedica, que se esforça para ter tudo de Tex, me diga aí o que você quer. Eu fico por aqui. Forte abraço.